Nossa, falar de Prolabore é parece que é um fantasminha. Nossa, vamos falar de Prolabore. Vamos falar de Prolabore, vai. Vamos. O Prolabore, o ideal seria você ter um valor fixo que Uhum, você pode tirar 2 vezes no mês para não comprometer o caixa, ou então um valor fixo. Mas como é que eu chego nesse valor de uhum, Prolabore? Qual o valor correto que eu tiro da minha empresa? E tudo começa na sua pessoa física. uhum, Qual a sua despesa, o seu montante de pessoa física? Qual média que você, de repente, você sabe que você tem gasto com supermercado, escola de filho, se tiver particular, o aluguel, você quer ter seu momento de lazer? Em média, quanto custa a sua pessoa física hoje? uhum, Com base nisso, você consegue tirar uma média. Por exemplo, todo mês eu preciso, para minha pessoa física, eu preciso ter um valor de R$ 8.000 por mês. Tira aquele valor naquela data, desde que você tenha faturamento para isso. Não adianta você querer tirar 8 se você faturou 10.000. sim. Sobrou 2.000 para sua empresa para Aí dar é que conta de tá. tudo? Não, aí é nesse ponto. Esse ponto é sensacional. Porque não sei se dá pra você me responder isso. Uhum, Mas tem uma média de, por exemplo, eu consigo tirar 8 se eu faturar em média X reais. uhum. Tem essa média, não tem? Tem, mas tudo também vai depender da sua despesa fixa com o salão. Olha só, hein? Porque você, de repente, você tem um custo, vamos supor, um custo contando com luz, telefone, internet, o aluguel, o imposto e fornecedor. Você vai contando, tem... Tá, presta a faltam mão aí. dedos, né? Vamos supor, todo mês você precisa ter no mínimo R$ 15.000 para cobrir tudo Uhum, e ficar tranquila. Então, se eu quero ter um faturamento de 8, então você tem que ter esse equilíbrio. Eu preciso faturar no mínimo 30.000 para ficar ali tranquila, uhum, cheberando aos 30. Vou pagar os meus 15 do meu salão, vou tirar os meus 8 e ainda vai sobrar ali um valorzinho. uhum, Mas para eu chegar nesses 30, é fácil? uhum. De O repente, que que custa chegar nesses 30, né? de repente, já vi casos de pessoas entenderem que aquela estrutura ali um dia comportou e num outro momento caiu vendas, você tem concorrentes fortes. Uhum, Será que eu estar naquele local pagando aquele aluguel que para mim está consumindo muito, tá valendo? uhum. Deixa eu parar e pensar. E aí é pegar os papéis, olhar coisa por coisa. O que eu posso fazer de repente para reduzir a minha internet? Que no meu salão eu preciso da internet, eu preciso, de repente, eu quero ter uma TV ali para o conforto do meu cliente. Será que eu consigo um plano melhor? Uhum. Já aconteceu também da pessoa que não acompanha a sua conta ali todo mês, só por ela estar positiva, putz, ela tá positiva, Tá tudo tá tudo bem, não bem. vou mexer em nada. Mas já aconteceu, por exemplo, de vir cobrança a mais de um serviço de telefonia que de repente você não fez, ou então o plano reajustou para um valor Uhum, absurdo, ou então você pegou um pacote de promoção, mas que ele durou 6 meses e você esqueceu disso, no sétimo mês já veio o valor normal, uhum. pagava metade. Tudo isso influencia. Sim. Enquanto você não enxergar ali, você tá de olho no que é seu, o que é seu. Uhum. A dívida é sua, mas o bônus também é seu. Sim. Se você não olhar ali detalhe por detalhe, tirar um dia da semana, por exemplo. Meu salão fecha segunda-feira. Segunda-feira eu preciso parar e olhar como é que foi minha semana anterior. Uhum. Bati. Mas o que eu tenho para essa semana? Eu tenho fornecedor, eu tenho que fazer compra, quanto eu tenho? Essa gestão que dá trabalho, mas ela vai É te levar primordial. longe. Vai te levar longe. E daí cabe essa questão da escolha, né? Porque, de novo, como tem a facilidade de você abrir o seu negócio e todo mundo quer ter o seu negócio com a própria cara, o que não tem nada de errado, é muito bom, né? É muito Uhum, legal você ter a sua assinatura. Mas às vezes você está num lugar que você tem os seus clientes, que você trabalha bem e que você não tem essa preocupação. Tá tudo bem no lugar que você tá. uhum. A diferença é o nome na placa. Exato. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de escolha, porque às vezes o nosso ego leva a gente para o lugar errado. Às vezes você
ganha mais trabalhando em outro lugar, sem ter essas responsabilidades, e não é ganhar mais nem de dinheiro, é ganhar mais de tempo, de mente lúcida. Exato. Porque você tá ali e você vai ganhar, às vezes, o seu Prolabore quando você abrir, vai ser o mesmo valor que você ganhava ali trabalhando no salão de outra pessoa. E não vai sabe? ser no começo. E não Vai vai ser no levar um começo. tempo. Então, e fora, nossa, é que assim, eu sou muito metódica, enfim, eu tenho várias questões. Então, quando eu abri, eu não me sentia à vontade nem pertencente em nenhum outro lugar. Então, e quando eu abri, foi o que eu busquei, né? O diferencial que eu buscava, eu fiz ali no meu salão. E é isso que traz as minhas clientes até hoje. Uhum, Então, eu não me vejo trabalhando em outro salão sem ser o meu. uhum. Isso foi desde que eu abri, mas porque não tinha opção de salão para eu trabalhar. Tinha os salões convencionais, Tradicionais. né? E eu me sentia deslocada ali, ninguém tava falando sobre BC, tratamento natural, ninguém tava falando sobre isso. Então eu ia ser a esquisita do lugar. Eu já era a minha adolescência inteira, não queria ser também trabalhando, entendeu? Então, hoje já, putz, tem um monte de salão legal, de cabelo cacheado, crespo, que cuida do jeito natural, relaxa, enfim, tem muitas opções, muita gente legal. Eu falo que em vez das pessoas ficarem abrindo portas, talvez elas juntassem as portas era melhor, porque dava para fazer um complexo mais legal, mas isso vai muito dessa questão do ego, né, da conexão, de saber que ali é uma equipe, porque são muitas camadas, enfim, mas eu acho que se a gente tivesse uma pequena porcentagem de pessoas que tivesse esse olhar, tipo, será que não vale a pena? É um pouquinho mais difícil? É. Às vezes você vai sair de uma localidade, enfim, e ir para outra, e aí você vai ter que conquistar aquele cliente ali também. Exato. Mas pode ser que vale a pena. Exato. Eu acredito que vale a pena. Hoje, se eu trabalhasse hoje, começasse hoje, eu preferia muito mais ter uma cadeira no salão de uma pessoa, sendo tudo em Você paz. vai fazer seu nome do mesmo jeito. Exatamente. Porque quando a pessoa você vai é gostar boa... de você, exatamente. Exato. Eu acho que vale muito a pena. Entra também um conflito aí no Prolabore, quando, vou dar um exemplo meu, tá? Eu atendo e eu sou dona da empresa. Então, quando eu atendo, eu tenho a minha comissão. Uhum. Não vou negar, raramente eu pego a minha, tá? Eu deixo, né? Então, mas normalmente é assim, a pessoa que abre o salão, ela também atende e ela tem os outros funcionários. Sim. E às vezes ela fica nesse conflito de, tá, eu pego a comissão do meu serviço, mais o meu Prolabore faz parte da minha comissão faz... E aí? E aí tudo vai depender do seu caixa. Você pode tirar e deve tirar. Você, apesar de ser dona, você é uma profissional também. É merecimento seu. Sim. Então, você pode tirar, desde que você tenha ciência que isso não vai prejudicar. E se de repente você tirar a sua comissão, e quando chegar na época de ver o Prolabore, e se você vê que de repente aquele mês foi um pouco mais apertado, você reduz o seu Prolabore, e nada impede de que você lá na frente tire essa diferença do que você reduziu esse mês. Sim. Mas não deixe ficar apertado. Não deixe ficar apertado. Porque você tirando a sua comissão, que ali foi um direito seu, e para você, acho que tem mais valor até do que o Prolabore. Porque o atendimento, você abriu um negócio por amor a alguma coisa. E a comissão é justamente prova daquele amor que você está fazendo ali, que está exercendo, e que te mantém como profissional. Separa você da categoria dona do salão e profissional. Sim. Tenta fazer isso. Tudo vai depender do valor do seu caixa. Se tem esse fluxo tranquilo, tira os dois. Sim. Mas quando você for controlar, você controla o que é comissão e o que é Prolabore. Você acha que a questão de dividendos no meio disso tudo é válida para quem a pessoa precisa olhar para isso também? Sendo MEI ou EPP? MEI, não sei. O MEI é bem mais MEI tranquilo, né? Seria um EPP. Isso. Simples Nacional. Você tá simples ou já tá como lucro? Eu tô como simples. Como simples. Sim. Tudo tem que ver direitinho. Não, faz sentido. Na área do salão é muito difícil. Eu te pergunto porque o que acontece? Quando a gente faz esse levantamento da pauta, enfim, e
gente fala de novo sobre mentorias e tal, e tem as que são boas, as que não são tão boas, enfim. E a mentoria hoje, não, eu vou falar sempre do meu setor, tá? Sim, Ela é claro. vendida como um modo de você enriquecer mais rápido com o olhar do outro, é assim que é vendido, né? E dentro delas se fala muito sobre isso. Não, porque você tem que tirar os seus dividendos, porque é com eles que você vai viajar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, não, porque você não pode viver só de Prolabore. O Prolabore é o seu, o seu salário como dono. Né? E os dividendos seriam o lucro da sua empresa ao longo ali do ano, você tira seus dividendos no fim do ano, né? Que daí você vai fazer uma continha, tem toda uma questão. Sim. Só que não é bem assim, né? Não é bem assim, tem várias camadas que você vê. Olha quantas coisas que você tem que pensar antes de você chegar nisso. Você tem que ter lá o seu fluxo de caixa legal, tem que ter a tua reserva de emergência da sua casa, do seu trabalho. Aí você tem que ter um Prolabore consolidado ali que você consiga, porque pra gente que trabalha com salão, enfim, às vezes quando você não tem uma estratégia legal ali de agendamento e tal, primeiro, se você não sabe o que você realmente quer fazer, que eu já falei disso, né? Uhum. Você não tem uma, sabe assim, uma linha legal, assim, de agendamento. Então, você fica no, esse mês foi bom, esse mês foi ruim, esse mês foi bom, esse mês foi ruim. E como é que você vai tirar um dividendo de um ano que um mês foi legal, um mês foi ruim? Não tem como, porque você às vezes não consegue nem planejar o Prolabore por causa disso. Uhum. Porque você fica dependendo de clientes novas toda semana. Ou de fazer uma ação, mês de maio é o mês Isso, famoso, né, de isso, noivas e tudo mais, que querem ter seus cabelos, uhum, querem presentear as mães com um dia de beleza. isso, Vocês trabalham com a sazonalidade, sim. não dá para prever. É. Então, um mês que de repente você sabe que é fraco, seria legal se você tivesse uma estratégia de fazer um plano diferenciado para aquele mês. Uhum. O dar desconto ainda é complicado, porque senão você acaba acostumando o cliente a sempre esperar aquele desconto para poder Exato. fechar. E fora que quando você dá Não. o desconto ali, você tem profissionais que são prestadores de serviço, você tem que combinar com eles se eles vão dar desconto também na comissão deles, senão o desconto fica só para você. E aí? E eu acho que isso tudo vai quando você chega no fim do ano, dá uma olhada para trás, para você conseguir fazer essa leitura desses movimentos. Exato. Lá no salão é muito doido aquele salão. Porque ele funciona muito na contramão das coisas. Às vezes é difícil até da gente montar uma estratégia comercial. Hoje a gente tem uma estratégia comercial mesmo sendo... Eu tenho uma recepcionista e mais 2 cabeleireiras. E a gente tem uma estratégia comercial. Uhum. Por quê? Porque, como eu falei, é uma pessoa por horário, aquele das 10 às 7, e é isso aqui. Uhum. Então, eu sempre falo para elas, a gente não pode ficar fechando o mês torcendo para que todas as pessoas marquem de novo o mês que vem. Exato. Então, tem que ter uma estratégia, a gente tem lá toda a esteira de produtos, né, a régua de relacionamento do cliente. Uhum. Então, o fidelizar o cliente também, eu né? achava que não era necessário por a gente ser nesse formato. Às vezes, quando vem alguém prestar alguma consultoria pra gente nesse setor, às vezes elas vinham com algumas táticas meio que montadas e eu falava, isso não dá certo aqui. Não é. Porque as nossas clientes, elas não funcionam desse jeito, porque elas já acostumaram há 10 anos que a gente trabalha desse outro jeito aqui. Então, promoção sazonal não funciona. Isso de, sei lá, pacote X mais Y não funciona. Então, eu tenho... A minha estratégia, ela fica em cima de mim, eu que tenho que montar, porque eu conheço o meu público, eu monto junto com a minha equipe. Mas você vê, mesmo a gente sendo pequena, a gente é EPP, mas é uma empresa pequena. Uhum. Então, eu falo que ter o salão cheio não necessariamente significa faturamento legal. Porque às vezes a pessoa tem aquele vucu-vucu de encaixe, sem planejamento. Aí, às vezes, o caixa fica até gordinho no final, mas ela tem que pagar tantas coisinhas que ela não calculou para esses encaixes, que às vezes os encaixes são sexta e sábado, mas ao longo da semana é vazio. Uhum. E aí, para mim, né, não é uma coisa saudável esse vucu-vucu. Às vezes, eu falo que a gente precisa trabalhar de maneira inteligente, né? Ter uma agenda inteligente, em que a gente sabe que funciona e que tem pelo menos uma média ali que a gente sempre vai bater. Através desses recursos, né, comerciais ali, desse relacionamento com o cliente e as estratégias que a gente faz. O que vem de extra, realmente é extra. Então, a gente sabe que a gente atende Que bom, X mas não conta pessoas. com aquilo, né? Isso.
A gente tem clientes novos toda semana, mas e se eu não tiver clientes novos toda semana? Como é que eu vou fazer? Exato. Por isso que eu tô tendo muito cuidado em falar. Talvez, depende, Sim, porque a realidade não é igual para todos. sim. Não é uma fórmula mágica e fixa igual para todos. Isso é importante falar, porque a busca pela fórmula mágica tá muito frequente, né? É. E a gente tem que tomar esses cuidados.